Etimologicamente, a palavra ciência vem do latim, significando conhecimento. Segundo o filósofo da Grécia Antiga, Aristóteles, ciência é um tipo de saber que pode ser expressado por um discurso, logos, dedutivo, fundado em premissas necessárias. Um conceito um pouco confuso para você? Eu acho que a ciência é a mesma, independentemente da área que a gente estiver atuando. O conhecimento científico é um tipo de conhecimento, uma forma da gente apreender a realidade, já partindo do conhecimento que a realidade ela é incognoscível. Então ninguém em nenhuma área de conhecimento vai conseguir abraçar a realidade absolutamente como ela é, nem na área das ciências naturais, porque senão a gente não teria uma descoberta, uma teoria que ultrapassa a outra, que supera a outra, né? A gente está o tempo todo se superando, e isso é conhecimento científico. A gente não tem um ponto final. Se não se transformaria numa verdade, num dogma, mas já não seria mais ciência, né? Já seria uma religião ou qualquer outra coisa. Então, o conhecimento científico é um tipo de conhecimento que nós desenvolvemos a partir da nossa capacidade cognitiva, né? Viva a revolução cognitiva há 70 mil anos atrás. E é um dos tipos de conhecimento que, para a gente construir, a gente tem que seguir um método rigoroso estabelecido que está sendo o tempo todo atualizado, revisto e que só tem validade se outros cientistas também o validarem, né? Por isso que quando a gente faz mestrado, doutorado, você tem que apresentar para uma banca com pessoas que tenham mais experiência que você, pelo menos com relação à titulação. Ciência hoje é uma necessidade do ser humano. Então, ciência hoje lhe dá mais qualidade de vida, ciência hoje lhe dá mais conforto, ciência hoje lhe dá mais futuro. Então eu acredito que ciência é uma palavra geral, mas é claro que a ciência é um conjunto, não só específico, tecnológico, e sim social, cultural, é um conjunto que engloba todo o ser humano. Então o ser humano deveria hoje entender que é uma necessidade que ele acompanhe o desenvolvimento atual, desenvolvimento que ele esteja participando. É claro que a gente não vai ter êxito 100% da população, mas eu vejo ciência hoje como conceito cultural, como um conceito, como uma necessidade básica do ser humano. Ele precisa conhecer o corpo dele, ele precisa conhecer as necessidades e precisa conhecer onde ele pode chegar. Qual é o limite dele? Ciência, para mim, é aquilo que vai me trazer uma melhoria da qualidade de vida. Então, eu não consigo perceber a ciência dissociada do ser humano na sua essência. Então, ciência para mim não é apenas você criar um medicamento novo que vai curar uma determinada doença, mas é também perceber que os meus parceiros têm dificuldade de comunicação e buscar formas de trazer uma comunicação não violenta, por exemplo. Então você vai buscar, né, o que é uma comunicação violenta, quais são as palavras que a gente pode utilizar para não se comunicar violentamente. Isso traz ganhos pessoais e traz ganhos sociais tão positivos quanto a criação de algo que tenha uma conotação física, uma conotação química. Então, a ciência é mover o mundo. O fato é que a ciência está sim ao alcance de todos e todas, tendo efeito imediato na vida de uma sociedade, seja em experimentos desenvolvidos na fase escolar ou até mesmo quando acordamos, fazemos nossas refeições ou nos deslocamos para algum lugar. Ela chegou em sala de aula dizendo que a nota seria de acordo com essa pesquisa, aí dá aquela... Como é que vai ser essa pesquisa? Não sei como é que vai rolar. Aí ela disse que vocês tinham que achar um problema social que tivesse ligação com o curso. Aí foi então que a gente pesquisou, notava que a capital, aqui no caso Aracaju, era muito quente. Aí a gente pensava, não, será que as construções influenciam nessa temperatura, nesse aumento da temperatura? Fora isso, a gente também descobriu muitas coisas sobre sustentabilidade. Então foi interessante, assim, entrar de cabeça e descobrir o porquê das coisas, o porquê que acontece. E também dar um pouquinho de, deixa a pessoa mais confortável nesse ambiente de apresentação, de pesquisa. A ciência, na verdade, ela está inserida em tudo, né? Tudo que a gente faz é ciência. Então, primordialmente, né, o contato que eu tive direto dentro da ciência do IFES é a questão do ensino, né? A gente tem um ensino tecnológico voltado ao ensino também científico, dentro dos laboratórios de química, onde a gente vai aprender como funciona determinada coisa, como fazer uma reação, e que a gente, muitas das vezes, só vê isso em filmes, alguma série, e que a gente acha que está um pouco distante da gente, mas a ciência, ela está presente no nosso dia a dia. E fora isso, também eu aprendi a fazer a pesquisa no sentido de elaborar mesmo um projeto, né? Entender como é que eu vou executar
executar esse projeto não é somente eu pensar que, algo na minha cabeça, não, elaborar uma metodologia de forma científica, como é que eu vou aplicar isso, ter responsabilidade em relação a coletar, chegar, como ter essa comunicação e principalmente na participação de eventos científicos dentro da instituição. Mesmo na pandemia, teve alguns momentos que os professores traziam a gente para cá para concluir as práticas. Desde aí já começou assim, ela dando exemplos dos erros e acertos que podiam fazer em laboratório, justamente por causa dos produtos que a gente utiliza aqui, que são muitos variados. Os projetos que a gente fez, a gente aprendeu a fazer etanol, aprendeu a fazer biodiesel, como limpar o biodiesel. A gente aprende no curso de Química também sobre o petróleo, muitas coisas sobre o petróleo, como funciona a trajetória até aqui. E justamente no curso de Química você percebe que abrange a área praticamente inteira. Pode ser alimentícia, pode ser, justamente como eu falei, de petróleo, pode ser indústrias de tecnologia em si. Em geral, você sempre vai ter um químico lá para fazer isso. Periodicamente, o Instituto Federal de Sergipe lança editais de fomento à pesquisa e à iniciação científica, como o PIBIC, o PIBIT e o PROBEM. Além disso, são realizadas mostras científicas organizadas pelos próprios docentes, com as apresentações desses trabalhos. Segundo uma pesquisa realizada pela Fiocruz em 2021, através da aplicação de questionário para jovens na faixa etária de 15 a 24 anos, cerca de 70% dos respondentes declararam ter interesse ou muito interesse em ciência e tecnologia e concordam que falta investimento do governo e de instituições privadas nesta área. O maior desafio para os docentes é a gente conseguir equacionar a nossa carga horária de sala de aula com a atividade de pesquisa, porque fica muito cansativo, principalmente porque o professor EBTT, aonde a instituição tiver nível e modalidade de ensino, nós temos a obrigação de atender. É a nossa carreira, né? Eu acho que não se compara aos desafios dos discentes, principalmente se for um aluno adolescente do ensino médio integrado da educação profissional, porque a carga horária deles é muito alta, eles têm 16, 17, tem turma que tem 18 componentes curriculares por ano, isso não é de Deus. E aí, por exemplo, agora eu estou orientando uma equipe que tem 5 bolsistas de ensino médio, estão no segundo ano, 3 do segundo ano e 2 do terceiro. Para eu conseguir marcar uma reunião com eles, eu não posso chegar e dizer assim, olha gente, minha disponibilidade é essa aqui, 2 horas da tarde, tal dia. Venham. Primeiro eu tenho que conciliar se todos eles estão disponíveis, se não tem aula, se não tem reposição, se não tem laboratório, se não tem não sei o quê. E aí conciliar um horário que todo mundo possa é complicado. Uma grande dificuldade nossa aqui de inserir esses nossos estudantes em pesquisas científicas é apoio. A gente precisa de apoio, a gente precisa que a instituição, existe editais que fomentam essas necessidades, mas nossa instituição, por ser uma instituição, o Campus Aracaju, falando especificamente do Campus Aracaju, que às vezes gostam de fazer comparativo com os campos mais novos. Os campos mais novos foram irrigados com pessoas mais atuantes com relação à pesquisa, né? Com professores que já vêm com a cultura, né, de pesquisa mais contundente. Então nós temos um grupo de professores que estão mais antigos dentro da instituição. Já vem de um outro processo. Não é só dizer, olha, o processo está aberto para todo mundo participar. Não, deveria criar mecanismos, né, e instalar dentro da coordenação. Olha, professor, vocês vão desenvolver isso aqui e vocês vão ser contemplados para desenvolver isso aqui. Além de inserir esses alunos no meio científico desde cedo, é importante que esses trabalhos desenvolvidos sejam divulgados, e é aí que entra a divulgação científica. Ela tem um viés de democratização do acesso ao conhecimento científico, constituindo-se no processo de transmissão de informações científicas e tecnológicas ao grande público, em linguagem decodificada e acessível, ou seja, tornar o conhecimento científico mais democrático numa linguagem clara, simples e objetiva. A gente também faz esse trabalho fora. Por exemplo, no ano passado, eu e Alisson apresentamos esse projeto num evento nacional. A gente está fazendo divulgação científica desse trabalho que a gente faz aqui dentro da instituição. Os alunos que são nossos bolsistas, eles necessariamente têm que produzir alguma coisa. Ou eles vão produzir um artigo para a gente submeter numa revista, ou eles vão apresentar o trabalho no evento. Eu prefiro apresentar o trabalho no evento, porque quando bota para escrever, acaba a gente, orientador e co-orientador, mexendo mais no texto do que eles, porque a gente não vai submeter um trabalho do jeito que eles escrevem, porque é claro que eles não têm domínio técnico ainda para escrever. Então, acaba sendo mais a gente do que eles, mas no evento científico não. Eles fazem os slides para apresentar, eles têm que treinar, têm que dominar cada informação que tem no slide, eles têm que saber, porque depois eles vão
ser questionados. Então eles acabam aprendendo muito, fora essa parte de você enfrentar um público para apresentar um trabalho, que é importante também. Dentro da minha prática, eu vejo que o IFES hoje, ele tem não só a questão dos eventos, né, tem sido cada vez mais constante a intenção das pessoas de criarem os eventos, participarem dos eventos que já existem. Então eu percebo que o IFES, ele traz essas possibilidades para a gente, ele traz a possibilidade dos eventos que a gente produz, a possibilidade da participação efetivamente dentro de um projeto de iniciação científica enquanto cientista júnior, né, porque a gente chama PIBIC Júnior, PIBIC Ensino Médio, e também traz a participação dessas experiências de divulgar ciência. Dentro do IFES a gente tem o exemplo da PAG, mas existem outros. E fora do IFES, os meninos eles se sentem prontos e aptos para participar. Neste sentido, o IFES dispõe de equipes de comunicação nos campi e um departamento de comunicação, que fica localizado na reitoria. Os setores ficam responsáveis pela divulgação científica do Instituto, mas não apenas eles, já que a divulgação científica pode partir do próprio docente, com a realização de atividades voltadas à comunicação científica em sala de aula. Além disso, anualmente o IFES realiza o maior evento de popularização da ciência, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, muitas vezes as pautas são produzidas a partir da nossa observação, do contato cotidiano com as fontes, do que circula de informação nos grupos de WhatsApp. Então, a gente está sempre atento a esse tipo de pauta, que tem interesse jornalístico, né? E aí a gente acaba que levanta as informações, prospecta as fontes e faz. Às vezes, as fontes nos procuram. Então, acontece dos professores, normalmente professores nos procurarem. Quando eles conseguem publicar um artigo científico numa revista importante, né, quais tem uma qualificação alta, e normalmente é assim que acontece. Eu acho que a instituição precisa se organizar internamente para que ela possa ter conhecimento do que está sendo produzido, né? Do que é importante, do que precisa ser tornado público, para que a gente possa criar um fluxo de comunicação interna. Eu acho que isso facilitaria muito o nosso trabalho. Então é um grande desafio a instituição sistematizar isso, organizar isso e aproximar esse conhecimento da comunicação e, por conseguinte, da sociedade, porque existem pequenas ilhas. Existem alguns polos de conhecimento no IFES, né? Campus Lagarto é muito produtivo nessa área de ciência e tecnologia, Aracaju, por ser a capital. O meu campus também, proporcionalmente, é o campus que mais aprova projetos de pesquisa, extensão e inovação nos institutos de fomento, mas fica tudo muito em ilhas, né? A instituição não tem uma compreensão geral do que está sendo produzido, né? E isso não chega para as assessorias de comunicação. Outro conceito ligado à comunicação científica é o de disseminação científica, ou seja, é a transferência de informação de cunho científico em códigos especializados, sendo direcionada especificamente para um grupo de pesquisadores daquela área. O IFES, no que se refere aos produtos de disseminação científica, possui 3 revistas: Expressão Científica, Caminhos da Educação em Matemática e revista Fontes Documentais, além de uma editora, a Edifes. Bom, desde sempre eu queria ser cientista. Estou fazendo o curso agora justamente para isso, é a área que eu escolhi de verdade. Eu quero literalmente trabalhar para que isso aconteça, seja biologia e tecnologia juntos, fazer uma coisa que seja muito agradável e que ajude a população em geral. Acho que no futuro eu quero fazer essas pesquisas, trabalhar com a população em si, mas realmente melhorar, entre aspas, a humanidade. Porque a medicina já é uma carreira que você tem que pesquisar muito, tem que descobrir as coisas. Geralmente, raramente não, sempre é quando você descobre um problema, você vai em livros, tenta descobrir, né, se alguma pessoa já soube daquela doença, se não soube. Ou então você pode ter novas descobertas, você pode pesquisar, pode fazer testes. Então acho que a medicina vai me trazer muito isso, de pesquisa e de novas descobertas, né? Que claro, as descobertas sejam em prol do bem comum, de todo mundo, não que facilite só para algumas pessoas, mas que também dê acesso a outras, de ter o mesmo direito, de poder ir ao médico, poder fazer, sabe? Minha perspectiva profissional é claro, né? Terminar minha graduação, hoje faço farmácia, como eu falei, quero seguir aí na carreira acadêmica, né, científica também, fazer um mestrado, um doutorado e, claro, ser docente, né, de uma instituição superior e, claro, desenvolver pesquisa dentro do âmbito da saúde, né, trazer
Eu amo bancada, né? Dentro do IFES, o que eu me apaixonei do curso integrado em Química foi a bancada, na bancada de Química. Então eu carrego essa paixão comigo. Então eu quero desenvolver pesquisa, né, dentro do laboratório. E junto a isso, claro, a gente, enquanto cientista, enquanto pesquisador, a gente não pode deixar de carregar a questão dessa divulgação científica, né? Levar para a comunidade e apresentar para a sociedade como tudo. O que é que a gente está produzindo? Hoje no Brasil, os maiores polos de desenvolvimento científico são as instituições federais, né? Tanto o Instituto Federal quanto a Universidade Federal. São os que mais produzem conhecimento científico. Então, assim, eu acredito que deveria ser a obrigação da gente, enquanto cientista, enquanto pesquisador, levar para a sociedade, mostrar para a comunidade, pelo menos ao entorno da nossa instituição, o que é que está acontecendo dentro do IFES, o que está acontecendo dentro da universidade, quais são as pesquisas que eu estou desenvolvendo e que vai impactar a vida da população. Os desafios são inúmeros, mas fomentar a pesquisa desde cedo em nossos alunos é necessário. Afinal, o jovem em si é um explorador e carrega questionamentos, mostrando-se curioso com fatos que ocorrem em seu dia a dia. Assim, se o jovem não é apresentado ao universo científico ainda na idade escolar, como fazer com que ele tenha o prazer de vivenciar e fazer ciência? Eis a nossa missão.